Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza? Dei uma parada aqui no posto Anagé. Posto Anagé, na cidade de Anagé, no estado da Bahia. Vamos ali em busca de Brumado. E ao centro a BR, na verdade a BA 262, né? Ao centro a BA 262. Para onde vamos agora? Pista livre. Aqui é a pista auxiliar, né? Que dá circulações aí para entrar para vários pontos da cidade. E aqui eu pego aqui a minha esquerda. O que eu acho bacana nessas cidades menores, né? Por onde passam as rodovias, é a organização da cidade, tudo beleza, tudo bacana, tudo muito bem organizadinho, limpo, né? Então isso é bacana mesmo, isso é bom. Isso demonstra aí uma satisfação imensa por parte da população em morar num ambiente, né, numa cidade assim. Eu me lembro uma vez, esses dois muros aqui, tá vendo, pessoal? Dos dois lados. Me parece que foi na Copa de 2004, exatamente. 2004, quando o Brasil foi campeão. Isso aqui era tudo pintado de imagens relativas à Copa do Mundo naquela época. Já faz tempo, viu? Faz tempo. Eu não sei se é 2004, 2006. Acho que por aí, né? Exatamente. Aí a cidade cresceu, né? Estão fazendo aqui parece que é um hotel. Já tem um outro posto aqui de combustíveis. Aqui à nossa esquerda. Aqui do lado de cá já vão fazer alguma coisa. E aí a cidade vai crescendo. A população vai aumentando. O comércio vai, né, disparando aí as suas atividades. Daí a pouco aparece alguma coisa aqui na direita e tal, e assim. Assim vamos vendo as coisas melhorarem, né? As coisas melhoram para uns, mas para outros não. É uma situação que todos nós enfrentamos, né? A situação melhora para uns e para outros não. Hoje eu estava batendo um papo com o proprietário do hotel, o hotel onde eu fico lá em Vitória da Conquista. E a gente estava falando de oportunidades. Tá indo alguma coisa grande aí, ó, pessoal. Exatamente, ó. Olha o tamanho. Não dá nem para ultrapassar aqui agora, não. Tem que esperar um pouquinho, né? A largura 5,92 m. Largura. Comprimento 24,19. Cargas especiais. Raramente eu tenho encontrado, viu? Raramente tenho encontrado esse tipo de veículo, né, transportando cargas, né, tão grandes, largas como este aqui, ó. Aqui na frente vai ter um ponto de ultrapassagem. Olha lá, o rapaz já pediu para esperar um pouquinho, né? Daí a pouco ele vai liberar para minha pista. Vamos ver se vai dar para mim passar também, né? Em alguma situação eu vou ter que ultrapassar até na faixa contínua. Vamos ver? Deixa eu ver aqui, olha lá, mandou passar, tá vendo? Vamos agradecer aqui, ó. Olha o tamanho dessa carga, gente, olha. Um Volvo 540. Cargas pesadas. Esses aí são os batedores. Uma carga como essa aí precisa de dois. Os que ficam, né, cuidando da pista da frente e o lá da parte de trás. Pois bem, pessoal, então a gente estava falando sobre questão de oportunidades, né? Eu conversando com ele lá, existem coisas na nossa vida que a gente não pode perder as oportunidades.
eu era bem novo, né? Naquela época lá com meus 18 para 19 anos. Logo quando eu tirei minha carteira com 18 anos e 9 meses. Eu diria para vocês que foi assim a primeira oportunidade que eu abracei mesmo, né? Meu pai, naquela época, né? Eu não tenho meu pai mais hoje. Naquela época, o meu pai, ele me deu assim muito incentivo para me tirar minha carteira, porque ele sabia da importância que é uma carteira na mão de um jovem. Eu, né, novo ainda, meus 18 para 19 anos, vai estudar, vai tirar sua carteira. Essa carteira vai ser importante para você, assim. Quando eu me tornei pai também, eu tenho 2 filhos. O meu filho chama Diego e a minha filha chama Darley. Então eles me deram 3 netos, né? 3 netos. Eu já sou avô, viu, pessoal? Com muita honra e com muita satisfação. Então, os meus filhos, quando cresceram, eu também, chegou na época certa, quando completou os seus 18 anos alguma coisa, vai estudar e tira a carteira. E interessante que todos os 2, eles tiraram a carteira de primeira vez, não pisaram na bola, né? Porque eu exigia deles na época, no bom sentido da palavra, para que eles estudassem bastante, né? Compreendessem das leis, o que é rodovia, o que é dirigir um carro na cidade, e essas coisas que são peculiares a um jovem que vai tirar a sua carteira. Então são oportunidades que a gente não pode perdê-las de vista. Então eles tiveram essa oportunidade no momento certo. Hoje são bons motoristas. E a minha filha, por exemplo, ela dirige aí, né, para qualquer parte do Brasil. O meu filho também. Apenas são carteiras para dirigir automóveis. Como a minha também é carteira para guiar moto e dirigir um automóvel. Eu não tenho carteira maior, né, para dirigir um caminhão e tal, né, porque a minha profissão eu não necessito de uma carteira maior, né, a carteira D, a carteira E, ou talvez até a carteira C, são caminhões menores. Então a nossa vida, pessoal, ela é de oportunidades. Eu me lembro quando eu era gerente de loja de uma rede de papelarias na cidade de Nanuque, Minas Gerais. E ali depois dos meus 7 anos e alguma coisa, trabalhando naquela empresa, alguém chegou para mim assim e falou: Ailson, eu fiquei sabendo que você comentou com uma pessoa e essa pessoa chegou a mim e comentou também o mesmo assunto, de que você tem assim interesse de ser um representante, um vendedor, e parece que você tem uma tendência muito boa para isso. Eu falei para ela, de fato, eu tenho vontade de mudar de vida, né? Mudar de perspectiva de vida profissional e assim. Ali tivemos um bate-papo, um diálogo, né, bacana, porque naquela época, como gerente, eu também vendia produtos para empresas. Trabalhávamos naquela época com móveis de escritórios. E você sabe, né, o móvel de escritório, mesas, cadeiras e tal, você tem que argumentar com o seu cliente, mesmo que ele não tenha tanta necessidade, mas argumentar para ele a necessidade de mudança, né, de um produto mais novo, mais moderno, para que ele coloque ali no
no seu escritório, na sua loja e tal. Então eu tinha essa questão comigo de vender, né? Parece que a gente já nasce com uma coisa assim na vida da gente, que você tem aquela tendência, a tendência de vender. E aí então ela me falou: olha, eu gostaria muito que você conversasse com o meu filho. O filho dela, naquela época, trabalhava na Furacão, na empresa que eu trabalho hoje. Eu gostaria muito que você fosse conversar com ele. Aí perguntei para ela: mas como? Quando? Que momento que eu posso conversar com ele? Olha, ele vai chegar esse final de semana e assim você pode bater um papo com ele. Chegou aquele final de semana, né, aquela expectativa. Eu fui à casa dele e bati um papo. Falei pra ele: olha, sua mãe me deu esse recado, assim, e tal. Como é que é esse negócio? Me explica aí, tá, papá. Aí ele falou pra mim assim: olha, Ailson, eu tenho uma região aí no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais. Pessoal, nesse momento eu estou no estado da Bahia, tá? Rodovia BA 262, sentido a cidade de Brumado. Então, eu tenho uma região no estado de Minas Gerais que eu não consigo trabalhar lá, porque eu estou priorizando muito aqui a região de Teófilo Otoni, Governador Valadares, Nanuque, né? E alguma cidade aqui no sul da Bahia e tal. E eu queria que você sabesse se você quer pegar aquela região lá. Eu falei: bom, fulano, eu estou trabalhando ainda, mas eu já estou na perspectiva de sair da loja, né? Demissão voluntária, e assim vamos pensando. Amigos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vamos passar aqui no Povoado Jiboia. Povoado Jiboia, né? Você conhece o Povoado Jiboia? Então é isso aqui, viu, pessoal? Tem várias casas, comércios, tem muitas casas aqui à esquerda. Aqui na frente tem uma boa escola, né? Povoado Jiboia. Então, naquela ocasião, eu estava para ser demitido da empresa. E eu disse para ele: olha, por favor, tenha um pouquinho de paciência. Eu estou a ponto já de sair, e assim quando sair eu vou te procurar novamente. Isso aconteceu nos próximos dias, né? Fui demitido da empresa e acertamos e tal. Eu morava na cidade de Nanuque e prontamente o meu pai, naquela época, falou assim: olha, meu filho, venha para Teófilo Otoni novamente, a sua casa vai estar aqui, certo? Você vai morar na sua casa onde é que você morou durante 3 anos. E eu, naquela ocasião, com os meus filhos pequenos, 9 e 7 anos, eu falei para ele: olha, eu estou indo embora para Teófilo Otoni e eu quero encontrar contigo em tal lugar. Onde posso? No hotel tal, no dia tal, no horário tal. E foi uma segunda-feira. Pessoal, a exposto aqui é nova, Posto Bom Jesus. Olha que bonito, ó. Quer ver? Olha que legal aí, ó. Pessoal, olha que postão bonito, olha. Grandão, né? Só para mostrar para vocês, tá? Posto Bom Jesus, aqui na região do Povoado de Jiboia, na BA 262. Então, pessoal, esse vídeo pode ser um pouquinho longo hoje, tá? Porque é uma história bacana, né? É uma história de superação de oportunidades. Então eu gostaria que você assistisse do princípio ao fim esse vídeo. Então, pessoal, eu fui no horário certo marcado, numa segunda-feira, 7 horas. Nos encontramos lá no hotel. É um hotel, ainda tem até hoje esse hotel. Fica próximo da rodoviária, né, de Teófilo Otoni, a cidade que eu moro. Aí eu fui lá e, né, naquela perspectiva, aquela vontade imensa de saber o que ele iria me dizer, né? Nunca havia lidado com peças para carros,
caminhões, automóveis, ônibus, tratores e tal, essas coisas tudo, né? Que uma distribuidora de peças vende. Aí o que acontece? Ele me apresentou, falou: Ailson, eu gostaria muito que você trabalhasse na cidade de Padre Paraíso, Itaubim, Pedra Azul, Almenara, Jequitinhonha, Medina e tal, aquelas cidades ali, todas ali. Você quer pegar o negócio? Falei com ele: posso começar segunda-feira que vem? Aí ele me deu um catálogo. O catálogo pesava mais ou menos de 6 a 7 quilos, pesado, né? Naquela época, os catálogos de autopeças eram... Os representantes, eles cortavam as folhas dos catálogos oficiais das indústrias e colocavam ali numa pastinha de plástico, né? E aquilo ia aumentando, né? Para que o representante, o vendedor, começasse a mostrar aos seus compradores o que a empresa vendia naquela ocasião. E aí ele me entregou aquele material e me entregou um bloco, um talão de pedidos. E ele falou assim: desejo muito sucesso para você, tá? Desejo muito sucesso. E eu encarei aquilo, meus amigos, e não perdi em momento nenhum a oportunidade que me foi dada. Não perdi. Encarei a rodovia, encarei uma nova realidade na minha vida, uma realidade completamente diferente, de papelaria para autopeças, algo que eu nunca imaginaria que poderia acontecer para mim, né? Vai escurecer um pouquinho, tá vendo, pessoal? Porque o sol aí tapou as nuvens, né? Sobre as nuvens. Então eu não poderia perder essa oportunidade. Meus filhos pequenos, a minha mente consciente de que eu precisava mudar de vida, mudar de rotina e tal. Eu saí da minha cidade de ônibus. Naquela ocasião eu viajava de ônibus. Era a empresa Rio Doce. Tem até hoje lá em Teoflotone ainda, Rio Doce. Eu encarei aquilo com muita realidade, pessoal, muita realidade. Foi a minha oportunidade na vida que eu tive, que eu abracei assim, ó. Abracei assim de corpo e alma. E essa oportunidade eu vivi ela, convivo com ela e apresento essas oportunidades que eu tive na vida com vocês, meus amigos seguidores aqui do canal Papo na Estrada. E aí, voltando atrás lá, o que o meu dono lá, aliás, o dono do hotel estava falando. Ele disse para mim assim, hoje cedo da manhã. Eu achei interessante. Eu falei para ele: fulano, deixa eu ir embora rapidinho que eu preciso ir para Brumado, preciso trabalhar. Aí ele falou para mim assim: Ailson, fique tranquilo, você já tem a sua clientela formada. Isso lhe dá uma segurança no seu trabalho. Então, de fato, amigos e amigas, seguidores aqui que está escutando essa minha história, uma história de superação, uma história de muita garra e muita determinação. Ao longo desses anos, eu conquistei o meu espaço. Eu fiz a minha clientela, hoje estão fixos na minha carteira de clientes. E todos eles, eu sempre sou muito grato
né? Pela oportunidade que eles, os meus clientes, me deram. De vez em quando eu formo um novo cliente para agregar a minha pasta de clientes. E hoje eu estou aí, ó, nas rodovias, trabalhando com muita dedicação. São 31 anos, pessoal, 31 anos. Vai fazer agora no dia 17 de agosto desse ano de 2023, 31 anos, passando aqui, ó, exatamente nessa rodovia, nesse ponto que vocês estão vendo. Claro, essa estrada já passou por algumas reformas, mas eu sempre passando exatamente nessa lombada, olhando sempre esta visão que eu estou vendo aqui agora, certo? Aqui nós temos uma curva à direita, e eu me lembro da primeira vez que eu passei aqui, como estou passando aqui hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aceitem as oportunidades que são dadas a vocês. Não perca, certo? Porque em você, recebendo essas oportunidades, você vai trazer benefício para a sua própria vida profissional. A sua vida profissional. Beleza, pessoal? Então, você quer ser um vendedor, um caminhoneiro, um médico, um dentista, mecânico, pedreiro, você quer ser isso, aquilo, são diversas profissões. Não perca as oportunidades que lhe são dadas diariamente em sua vida. Que a paz de nosso bom Deus esteja com você, lhe dando paz, alegria, saúde em seu coração, juntamente com todas aquelas pessoas que convivem com você no seu dia a dia. Um abraço do seu amigo Ailson, aqui no canal Papo na Estrada.